Gente, tava vendo este vídeo aqui, ó, do Nicolás Moraes Ferreira. foi que mais tomou decisões monocráticas. Ele está em primeiro lugar. Ele tem o dobro de decisões monocráticas que é o segundo lugar. E isso se respeita ao quê? A quem votou somente em Bolsonaro? Então, este vídeo aqui é ao vivo, onde Nicolás Ferreira fala sobre, exige o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Fui olhar os comentários e achei engraçado o quê? Que esse aqui, se você perceber aqui embaixo, está escrito assim, ó, modo exclusivo para inscritos. Ou seja, tem que pagar para poder acessar esse canal aqui. Deixa eu ver de quem que é esse canal aqui. Folha Política Oficial. Gente amado, o que acontece é que eu fui ler os comentários, porque aqui só pode comentar quem faz parte desse aqui, que é um grupo reservado. Então o que acontece? Eu achei engraçado que aqui temos vários comentários atacando o ministro Alexandre de Moraes. Tem prova suficiente contra Moraes. Tem misericórdia, Jesus. Eles são minoria, mas todos estão fazendo o que pode. Não são covardes. Agora sim é hora de ajoelhar, implorar misericórdia na rua, abaixar a cabeça e se humilhar para Deus na rua mesmo, no chão. Nessas horas que acontecem milagres. Beleza, e esses comentários, tanana. Aí, tem um cidadão tem um cidadão aqui que ele é infiltrado, certeza que para saber o que esse povo aí anda falando. Olha só, ele diz assim, se não fosse monitoração, ele tinha vazado, porque a maturação foi top, pegou ele flagra querendo fugir. Certo? Tá falando de quem? Não sei se é de Bolsonaro, eu não sei se ele tá falando do Alexandre Ramagem, não sei. Aí ele continuou, Vanderlei Fernandes, infiltrado aqui, ó. Amanhã a cidade tá toda de vermelho, o PT na bancada, PT, Lula. E continua o Vanderlei, ele não para. Tem que respeitar a bandeira do PT, é o PT que tá no comando, sai da frente. O Vanderlei continua. A lei brasileira tem que pagar, mas pra cadeia. Quem usa tornozeleira é tudo nananã. E ele não para, tem que mandar logo para a papuda. Você não vai fugir do Brasil. Pra cima, PT! Alexandre de Moraes, aí é top, Alexandre de Moraes. E o Vanderlei Fernandes continua descascando. Petezada. Ele diz assim, cadê ele? Aí tá aqui, ó. Alexandre de Moraes, cabra macho. Aí, cabra macho. Aí ele continua. Ó, porque isso aqui é ao vivo, tá? Daí ele continua. Aí tem que pagar pra poder comentar como ele tá fazendo aqui, ó. E o Vanderlei continua. Esses deputados federais, estaduais, é igual o papagaio. Só falam e não sei o que lá, sempre, não sei. Vanderlei continua, ele não para. Pai de família fica na cadeia, não fica tudo, é vagabundo, fica nada. Vivem... Não, esse não é ele, deixa eu ver. O Vanderlei tá ali, o Vanderlei continua, não para, ele tá ao vivo, o Vanderlei aqui, ó. Lula está no poder. Lula é o presidente, é PT, vai pra cima, não adianta não. E o Vanderlei continua, Donald Trump não tá dando nem moral para Bolsonaro. Cadê? Acabou, já era, e agora é Lula. E continua Vanderlei, Vanderlei continua, Vanderlei não para. É incansável nos comentários que ele é um infiltrado. E continua, certo é certo, errado é errado. Ninguém fala nada dos pais de família, só do Bolsonaro, para. Vanderlei continua. Vanderlei diz, os pais de família que estão presos lá, condenado, não sei quantos anos, é ser humano também. É só Bolsonaro não. E ele continua, força Moraes, força Moraes. E o Vanderlei não para, Vanderlei é incansável. Para defender Lula, para defender o ministro Alexandre de Moraes, ele não para.
Errou, tem que pagar. Errou, tem que pagar. Vai pra cima, Moraes. Enquanto isso, acontece o discurso. Claro que não. Isso se respeita a quem tem um mínimo de senso, um mínimo de caráter. O que tá bom aí no Brasil, amigo? O que nesse país aqui você pode falar, meus parabéns, Lula, está ótimo. Esse canalha que deveria estar preso simplesmente enganou pessoas de baixa renda, pessoas carentes, prometendo milhares de coisas, agora está entregando o Brasil mais quebrado do que na pandemia. E aí? E se não fosse Bolsonaro durante a pandemia, para poder olhar pro trabalhador? Porque eu não sei vocês. Mas, olha, chamar o nosso presidente de canalha, olha, cidadãozinho, tenha respeito pelo nosso presidente, líder de uma nação, onde ele é respeitado pelo mundo, e tu sabe muito bem que Donald Trump ligou para o Brasil para falar com o presidente Lula. Porque a COP30 aconteceu aonde? Foi aonde? Nos Estados Unidos? Não, aqui no Brasil. E você dizer que não aconteceu nada de bom é muita hipocrisia da sua parte. Não aconteceu de bom? O que, por exemplo, o aumento dos salários de vocês? De 5,36%, meu cidadão. Não, né? E o Vanderlei continua. Pagou para entrar nesse grupo aí, ó. Para defender o presidente Lula, para defender a democracia, defender aqueles que realmente pensam no próximo. Mas não tem memória curta, Sócrates. Quem defendeu os trabalhadores durante esse período foi a direita. Enquanto isso, dizia o Partido dos Trabalhadores, mandando o trabalhador ficar em casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou a hora não de colocar aqui um rótulo. Eles... Ora, cidadão, mandou o trabalhador ficar em casa. Ora, tu queria o quê na pandemia, cidadão? Você queria o quê? Mesmo fazendo isso, mesmo o pessoal ficando em casa, houve 700 mil mortes por Covid-19. Onde esse mesmo que tu diz que protege os trabalhadores, que olha, é uma falta de vergonha nessa tua cara, cidadão. Falta de caráter. Que olha, só Jesus na causa. Então, Nicolás Ferreira, eu te digo, vocês que estão, todos vocês aí, vocês não queriam a inserção de imposto para aqueles que ganhavam até 5 mil reais. Vocês não queriam. E, no começo do ano, correram para aumentar seus salários. É de uma vergonha sem tamanha, cidadão, você falar essas coisas que não são reais. E a gente sabe que não são. E aqueles que apoiam vocês, que apoiam porque acreditam que estão defendendo uma ideia, um pensamento religioso, que não estão. Porque Jesus Cristo sempre defendeu a educação, sempre defendeu o amor ao próximo, principalmente aqueles que menos tinham. E quando foi para taxar as Big Techs e os super ricos, como foi o sonoro? Não da parte de vocês. Ai, vocês querem que o pobre ganhe R$ 1.500, enquanto o rico lá não paga a quantidade de porcentagem de imposto que nós, pobres, que o pobre trabalha, que pague. Vocês não querem, ou seja, vocês não estão preocupados com o trabalhador, não, Nicolás Ferreira. Isso não é verdade, a sua fala não condiz com a realidade. A quem você acha que engana? Você acha que com esse seu discurso as pessoas vão vão agir de acordo com suas falas, como se tuas falas fossem reais? Não, não são. E graças a Deus, graças à educação, onde foram criadas universidades federais gratuitas para pessoas de baixa renda, e ainda assim teve pessoas que tinham condições financeiras de pagar particular, estavam lá roubando vaga de quem não tinha condições. Então, cidadão, a sua fala não condiz com a realidade, e esse teu comportamento agressivo, eu entendo o que você está querendo fazer. Eu entendo, porque eu sei, Nicolás Ferreira, você sabe que o teu caminho, a tua trajetória, você deixou um rastro ali, ó, que não é muito digno, não, de cristão, como você fala. E você sabe que, olhando a justiça brasileira como ela está agora, você está vendo que lá na frente a situação vai ficar difícil para o teu lado, assim como está para Bolsonaro, assim como está para Carlos Zambelli, assim como está para Alexandre Ramagem, assim como está para aqueles envolvidos na tentativa de golpe de Estado, para aqueles que estão lá na Papuda, lá na Colmeia também, porque foram lá depredar a sede dos três poderes.
a situação está difícil para todo esse povo e você caminha para esse trajeto, porque você deixou também um rastro ali e você sabe disso. Só que assim, eu te digo uma coisa, você fazer o que todos fizeram, ir nas redes sociais, propagar mentiras, propagar ofensas, propagar o teu ódio, propagar ataques, fazer com que pessoas criem raiva de outras pessoas por mentiras. Você não vai conseguir impedir o teu caminho, você não vai conseguir, Nicolás Ferreira, impedir que a justiça seja feita, você não vai conseguir. Presidente Lula, quando ele foi preso, ficou preso 580 dias, que não é pouco, são 580 dias, inocentemente. E pensa num ser humano de caráter, porque ele foi preso e sempre falou: eu sou inocente, eu quero e tenho gana que Sérgio Moro prove que eu cometi algum ato de corrupção, independente qual seja, corrupção passiva ou ativa. E até hoje, Nicolás Ferreira, estamos esperando essas provas que tu tanto fala, cidadão. Vá presente na delegacia, as provas que Lula é corrupto. Prove, cidadão. Estamos aguardando ansiosamente. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca, nunca, nunca. Porque isso não existe. Porque Lula é digno. E ele falou: eu não troco a minha liberdade pela minha dignidade. Ou seja, ele não queria nem saber que ele estava preso. Ele queria que a justiça provasse que ele era culpado. E o que aconteceu? Não conseguiram provar nada. E ele ficou preso injustamente. E tudo isso que fizeram, em algum momento vão responder, porque na lei, a gente atrai para a gente o que a gente faz para o outro, não é? Então é isso. E olha só, Vanderlei continua. Vocês não dão conta de quebrar ninguém. Vamos ver um pouquinho mais do Nicolás Ferreira? Estão aqui defendendo somente o Bolsonaro à direita. Não, nós estamos defendendo até você, jornalista de esquerda. Porque eu estou defendendo até a liberdade de você ser um idiota. Não tem problema, ser idiota nesse Brasil não é crime. Se fosse crime, a Dilma teria pegado prisão perpétua. Agora, o que nós estamos defendendo aqui? Que você, cidadão brasileiro, possa ter... Tá vendo? Ele tá com o mesmíssimo discurso de Bolsonaro. Ora, ofender as pessoas, chamar de idiota, até essa deputada que está ao lado dele, olhou para ele, incrédula da fala dele. Mas eu sei porque, Nicolás, você está desta maneira. Eu sei. Ó, o cerco está fechando. E a única esperança de vocês é que aprove a anistia ampla e restrita. Só que sabe quando isso vai acontecer, Nicolás Ferreira? Quando vocês conseguirem provar que Lula é corrupto. Olha, isso, sabe quando é isso? Nunca, jamais. Então, gritar, berrar, ofender. Eu sei que tu tá com medo, cidadão, eu sei. Bolsonaro não tá nem conseguindo dormir de preocupação, porque agora 24 tá chegando, segunda-feira, Bolsonaro, ó. O que será que vai acontecer? Então, nós observamos toda uma caminhada e a gente já faz uma ideia, sabe? Ter como se diz? Uma lógica. Aquele caminhou dessa maneira, vai chegar lá daquela maneira. Esse caminhou dessa maneira, vai chegar lá daquela maneira. Ou não vai chegar a lugar nenhum. E o Vanderlei Fernandes continua. Ele não para. Minha gente. E você? O que você acha? Que tudo é culpa do ministro Alexandre de Moraes? Só que assim, não foi o ministro Alexandre de Moraes que foi nas redes sociais falar para o povo assim, as urnas não são confiáveis, não confiem nas urnas. Porque a gente tem que ir lá, vamos quebrar tudo lá e não vamos aceitar esses votos aí não, porque isso aí tem lorota, não. A Carla Zambelli e o Wolf Delgatti, né, o hacker, não conseguiram invadir o sistema das urnas eletrônicas, eles não conseguiram, sabe por quê? Porque é um sistema offline e não online.
Ai, Deus! Aí, o que aconteceu? O que aconteceu, hein? Conseguiram invadir a CCJ, a Constituição de Justiça. E lá fizeram um pedido de prisão para o ministro Alexandre de Moraes. Tá bom? Fizeram. E a assinatura de quem era? Do ministro, do ministro Alexandre de Moraes. Ai, Deus! Ou seja, o próprio ministro decretou a prisão dele mesmo, assinado eu. Que nem disse Carmen Lúcia, a ministra, a desinteligência natural é triste. E você? O que você acha? Comente aí. Quero saber o que tu pensa, se tu acha que nós estamos certo, errado ou não, meio termo. Comenta aí. Comenta aí. Queremos saber.